Foram meses de acirrada discussão. Mas nesta quinta-feira, finalmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter os poderes do Conselho Nacional de Justiça de investigar juízes e desembargadores. Desde que a Associação dos Magistrados resolveu questionar a ação investigativa do CNJ, o Poder Judiciário enfrenta uma onda de denúncias e suspeitas. Sem falar dos ataques trocados entre os grupos, que acham que a investigação deveria ser feita primeiro pelas corregedorias dos tribunais estaduais e aqueles que defendem uma atuação firme do CNJ. A fagulha que eletrizou o debate entre juízes foi a declaração controvertida da corregedora Eliana Calmon sobre a existência de bandidos escondidos sob a toga. A vitória do CNJ foi apertada por apenas um voto. E agora? Até onde o Conselho está livre de restrições para alcançar juízes e desembargadores suspeitos de irregularidades? Ou será que o CNJ pode se transformar num poder acima dos tribunais? O mal-estar é inegável. O presidente do Supremo, que votou a favor de restringir o CNJ, advertiu na abertura da sessão, abre aspas, só uma nação suicida ingressaria em um processo de degradação do judiciário. Fecha aspas. Para falar da decisão do Supremo Tribunal Federal de manter os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça, recebemos Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e Oscar Vilhena, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Você representa aqui posições exatamente antagônicas nessa questão do CNJ, mas a questão é que a ação da AMB perdeu. Não perdeu, não. A ação da AMB foi julgada até agora procedente em parte. O Supremo Tribunal declarou, primeiro, que o CNJ não é um tribunal. E isso foi logo na abertura dos trabalhos. E que seu poder normativo ele está limitado pela emenda constitucional que o criou e ele pode ser exercido dentro desses parâmetros. Não é possível extrapolar, editar verdadeiras leis que vai submeter não juízes, nem desembargadores, mas toda a sociedade a regramentos que não pode eu entendo produzir. isso, mas ele, digamos, as reivindicações principais de que a investigação contra juízes e desembargadores começasse nos estados, nas corregedorias estaduais e que depois viesse para o CNJ, por exemplo. Esse é um ponto perdido, né? O que eu acho que esse veredicto até agora, e que trata de uma cautelar, não é ainda o julgamento definitivo, né? Ele determina cautelarmente que o CNJ pode instaurar um procedimento contra qualquer magistrado brasileiro sem nenhuma fundamentação. Basta que ele queira. Mas o seu querer também ficou balizado nesse julgamento, ele deve ser submetido ao seu plenário. O CNJ não é órgão de um só. O CNJ é um órgão plural que deve falar pelo seu colegiado. Mas isso de alguma forma muda a resolução que eles tinham baixado? Ou o senhor considera que houve alguma vitória da ação da AMB? Houve uma vitória da sociedade brasileira inegável. Não, eu digo da ação da AMB. Nós defendemos também a sociedade. Houve uma vitória. Eu diria que a AMB ela já havia entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a própria emenda que criou o CNJ e foi completamente derrotado. Ou seja, o CNJ não existe. Nós entramos contra a criação do CNJ. Nós entramos para assegurar a independência entre os poderes, ou seja, para que no CNJ não tivessem pessoas não integrantes da magistratura. Sim, mas como a emenda trazia pessoas não integrantes da magistratura, ou seja, entrou-se com uma ação contra a emenda que criou o CNJ tal como criado. Tá? E foi derrotada dentro do Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma segunda ação contra uma conduta do CNJ, que é levar a sério aquela incumbência que lhe foi dada pela Constituição. Da Corregedoria Nacional de Justiça. Exatamente. Quer dizer, o Brasil é um país onde, para a impunidade, o CNJ rompeu essa tradição nefasta brasileira e vem fazendo investigações de maneira bastante contundente. Foi contra essa forma de conduzir isso do CNJ que se postulou a ação
buscando restringir certos poderes do CNJ. E eu diria que todos eles ficaram preservados hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E não é cautelarmente. Suspendeu-se a cautelar. Então, a Constituição está valendo. Não há julgamento ainda do mérito. Agora, eu até perguntaria. É possível que, como eles entraram no mérito, eles não voltem ao julgamento. Eu até perguntaria ao professor, que é um grande mestre na área de direito constitucional e administrativo da nossa querida Getúlio Vargas, que ele nos diga se ele concorda que um órgão de controle administrativo possa proferir uma decisão sem fundamentar. Para os leigos, quer dizer exatamente o quê? Instaurar um processo contra alguém sem nenhuma fundamentação, pura e simplesmente porque quer. Hoje foram decididas duas coisas importantes no CNJ. Primeiro, que essas averiguações, esses processos são públicos. Né? Em muitas corregedorias, esses processos corriam à revelia do conhecimento público. Em sigilo. Né? Em sigilo. Então isso é um avanço fantástico, porque nós vamos saber como qualquer outro cidadão, a não ser em situação muito específica, direito de família, outras situações, que a Constituição reserva, excepcionalmente. Então hoje nós teremos processos públicos. Essa foi a primeira grande contra magistrados, advogados, como o senhor, engenheiros, arquitetos, médicos, para todos o processo é secreto e há 3 instâncias. Para juízes, uma só. Se eu for levado aos tribunais, o processo contra mim será público. O senhor tem certeza disso. Sim, não é? Digo processo. Quer dizer que no âmbito do judiciário lógico, tudo é público. Tudo aquilo que ocorre dentro do judiciário, inclusive o processo contra o juiz, mas o processo administrativo contra um funcionário público, profissional brasileiro, inclusive funcionários públicos, por determinação expressa do Estatuto dos Servidores Públicos da União, é secreto. Só quando o juiz que é aberto. De forma alguma. Quer dizer, os processos são públicos na OAB, existe uma certa publicidade e os contornos, exatamente, as partes todas sabem, né? Então, o que houve foi um avanço muito grande, porque esse processo daqueles que tomam decisões sobre as nossas vidas se tornaram públicos. Isso é um avanço, né? A segunda coisa que se discutiu é se o CNJ, quando atrai para si esses processos, se ele tem que motivar. Né? Acho que é essa discussão que nós estamos colocando aqui, que foi o segundo ponto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Motivar quer dizer exatamente dizer por que está processando alguém, fundamentar isso numa peça original, a partir de uma denúncia, de uma causa. Por A, B, C, D. Ele cometeu fatos que, em tese, motivam a minha atuação enquanto corregedor. Segundo uma denúncia de alguém e tal. Aí prova. O juiz, o corregedor não vai precisar fazer isso. Nós temos visões talvez distintas de interpretação sobre o que aconteceu hoje. O que vai acontecer é o seguinte: o CNJ não precisa explicar por que ele pede a remessa de autos, por exemplo, do Estado de Tocantins, para que ele comece a apreciar. É isso que ele não precisa explicar. Mas, evidentemente, que quando ele instaura, ele tem que fundamentar. Evidentemente que ele vai ter que dizer: fulano de tal está sendo agora objeto de uma investigação, isso ele tem que fazer. Você acha que não é bem assim? Mas, não é ao assim, meu ver, a decisão é essa. O que não é necessário é explicar por que ele está trazendo. Essa foi a explicação que deu o ministro Gilmar Mendes no seu voto. Porém, na realidade, não é isso que está sendo franqueado. Na verdade, está sendo franqueado, por exemplo, que recebendo uma queixa de qualquer parte do Brasil, o CNJ pode instaurar ou não a seu talante. Não é porque a corregedoria não vai corrigir, não vai julgar corretamente. Ele pode escolher, por exemplo, pelo glamour do caso. É um caso glamuroso. Por ser glamuroso, eu digo que eu sou competente e o outro não é. Então, isso fere o princípio federativo e abre uma possibilidade, e o professor já escreveu trabalho sobre isso, da motivação dos atos administrativos, né? Já há trabalho sobre isso. Ou seja, se eu entendi bem, quer dizer, se a corregedoria de um Estado já estivesse investigando a irregularidade cometida por um juiz, o CNJ não deveria ou não precisaria tratar daquele assunto. Espera o resultado, deixa correr. Isso é o que se pretendia, mas não foi decidido hoje. O que foi decidido é que, apesar de uma investigação, ela pode estar sendo lenta, ela pode estar sendo mal feita, tal, ele chega lá e diz: venha, quero que estava acontecendo. Isso ele não precisa explicar. É isso que foi decidido hoje. Eu queria dar uma explicação, porque eu faço isso.
no meu dia a dia. Sou desembargador do Tribunal de Justiça, eu julgo juiz, julgo promotor e outras autoridades públicas. Quando eu instauro um processo administrativo e não um processo, e até mesmo um processo criminal, que eu instauro contra juiz ou promotor, eu tenho que imediatamente comunicar ao CNJ. Cada passo que eu dou no processo, eu tenho que relatar ele no meu computador, no meu relatório eletrônico. A qualquer momento, o CNJ, se verificar que eu não estou instruindo o processo, que o processo está imotivadamente parado, ele pode avocar o processo e instaurar um processo contra mim que não estou tocando o processo. Eu estaria faltando com os deveres do meu cargo. Então... Mas também me lembro de algumas entrevistas da própria corregedora Helena Calmon, ou do Gilberto Dipp, do Gilson Dipp, que foi o primeiro corregedor. O senhor acaba de mencionar Tocantins. Havia justamente casos em que a decisão final da corregedoria de um estado, digamos, absolvia completamente um juiz ou um desembargador, depois de muitas e muitas provas contra ele, ao ponto de o CNJ ter que ter punido alguém absolvido pela corregedoria é isso mesmo. Local. O que o Supremo decidiu hoje é que o CNJ pode continuar fazendo. Ele pode interromper isso é bom para a sociedade ou não isso é muito bom para a sociedade. O que nem há divergência entre nós. Nem há divergência. Isso ele pode fazer, é uma competência originária dele. Ele pode iniciar, ele pode interferir no meio do processo e avocar, e ele pode até decidir de forma contrária àquilo que foi decidido no âmbito de uma corregedoria. O que nós estamos discutindo aqui não é nem o que eu acho se é bom ou ruim. O que foi decidido hoje para o Supremo em relação à motivação. O Supremo diz que quando ele pede que o processo venha a ele, ele não precisa motivar, ele não precisa explicar isso. Agora, evidentemente que ele precisa motivar quando ele dá início ao processo. E por que isso provoca desconforto? No que isso provoca desconforto para a MB? Porque eu que fui aluno do professor, pelos livros dele, não é bem verdade isso. Mas todos nós somos alunos dos grandes mestres, né? Nós temos coisas que são cláusulas pétreas, que são princípios que até as ditaduras observam. E nós estabelecemos entre nós, doutrinadores, juízes, advogados, que quando alguém vai proferir uma decisão, que não importa quem seja, ele tem que motivar aquilo que ele está fazendo, até para assegurar o direito daquele que é acusado. Nós não vivemos, eu disse, no país de Alice. Nós vivemos num país que mataram 4 juízes, mataram uma mulher, Patrícia Scioli, nossa revista de direitos humanos mostra isso, nós estamos homenageando a memória dela, exatamente no dia 11 de agosto, como que para dar uma bofetada na cara de todos nós. São organizações criminosas perigosíssimas. Nós sofremos, nos últimos 30, 40 dias, 4 atentados. Atentado à bomba. Os pais de uma juíza de uma desembargadora que deu uma liminar foram atacados, quebraram a boca da mãe dela de 74 anos a golpes, jogaram álcool sobre eles e iam incendiar o corpo deles. Quer dizer, isto tudo é o país que nós vivemos. Um país onde o crime não tem limites e aonde se coloca o juiz no banco dos réus, no lugar daqueles que nos agridem. Mas e aqueles que de seu comportamento mancham a própria toga? Sabe só um minutinho. O que eu acho é o seguinte, a grande maioria dos juízes desse país são honestos, são trabalhadores, são sérios. E certamente não tem nada contra esse tipo de apuração, porque não lhes afetará. Né? O que me deixa preocupado é que a associação, por exemplo, defenda eventualmente uma regra que iria prejudicar o aumento da transparência do Poder Judiciário. Eu acho que todo o juiz honesto, e a imensa maioria desse país, não tem o menor medo do CNJ. Isso vai fazer bem para a magistratura. Nós vamos aumentar o padrão de confiança. Eu acho que essa decisão de hoje foi favorável ao Poder Judiciário. Então, vitória nossa. Porque ela permite ao Poder Judiciário que ele se torne cada vez mais transparente e que a sociedade possa confiar mais no Poder Judiciário que tem. Porém, o que não é a confiança, o grau de confiança que nós sabemos hoje. Eu queria trazer também para a discussão o seguinte: na época em que a ANB entrou com os pedidos de liminar, coincide com o período em que foi, digamos, divulgado o tal relatório do COAF. Não, isso foi depois. Só para
nós temos muita gente que não é advogado, nem professor de direito. Não acompanha esse detalhe, a gente tem que ser didático. Para explicar à população, primeiro, não existe uma profusão de juízes errados no Brasil. Aqueles que, qualquer um de nós está sujeito a enlouquecer, a fazer coisas erradas, a matar a mulher, a ser tentado por uma proposta indecente. Pode acontecer com qualquer um, né? E aqueles que cederam à tentação, aqueles que atiraram na esposa, e eu tive o desprazer de de julgar colegas que cometeram esse tipo de transtorno, né? Vamos chamar assim, um crime mesmo, qualquer ser humano está sujeito, perderam o cargo e foram para a cadeia. Teve colega que foi julgado no tribunal que eu integro, sou desembargador do Tribunal de Justiça, foi julgado e saiu dali algemado, foi para a cadeia, porque matou a mulher, né? Então, ninguém está livre de errar. E nós queremos evitar os maus no nosso meio. Aquele que quebra os seus deveres da toga, essa pessoa, nós queremos que ele seja excluído. Mas um CNJ ativo amplia essa capacidade de expurgar aqueles juízes que não estão se comportando adequadamente. E é isso que tem sido exemplificado pela prática do CNJ, desembargador. Nós excluímos vários magistrados da nossa carreira, né? Mediante processo criminal, processo administrativo, perda do cargo. Falam que os juízes recebem aposentadoria. Eles só recebem, primeiro, hoje em dia, a aposentadoria é 10 salários mínimos, não é? Para os novos magistrados. Se ele for aposentado proporcionalmente, é uma fração de 10 salários mínimos. A ponto de uma colega do Pará, aquele caso de Abaepetuba, Clarice Andrade, ela traz... Mônica, me liga, estou vendendo a casa que eu moro para poder pagar minha defesa. Tem isso, mas tem também o outro lado, digamos, que a sociedade começa a descobrir quando tem um instrumento, uma ferramenta como o CNJ, que vai abrindo, digamos, esses sigilos dos diferentes tribunais, das diferentes corregedorias estaduais. Fora os escândalos pontuais que acontecem com desembargadores e juízes aqui e ali, a gente viu essa lista do COAF, no começo eram 200 mil, muitas mil movimentações financeiras envolvendo o Poder Judiciário. Então se diminuiu para 3.400 e pouco. Fazer até um esclarecimento. Eu vou precisar sobre o COAF. Eu quero falar sobre o COAF. Mas enfim, houve movimentações estranhas e que teriam de ser investigadas. Ao mesmo tempo que a gente viu os pagamentos milionários que o próprio Tribunal de Justiça fez aos seus integrantes. Eu sei, mas nem alvo de COAF. Mas que fez a seus integrantes, que a sociedade também não sabia, não houve essa prestação de contas. Portanto, a sociedade espera também essa transparência do Judiciário. Como com este desenho que ficamos agora, praticamente definido, há pouca chance de que isso seja modificado nos próximos anos. O que a gente vai poder esperar da mudança de comportamento dos tribunais, das corregedorias e do próprio CNJ, ou seja, quem corrige o CNJ? Daqui a pouquinho.